Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Odascast. E, claro, hoje temos, a alegria de receber aqui a doutora Tássia, nossa convidada especial de hoje. E eu queria dar boas-vindas, doutora Tássia. Seja bem-vinda, Fique à vontade para compartilhar um pouco da sua história. E eu estou aqui com Regina, mais uma vez, né, Regina, que veio também participar desse episódio. Isso. E eu queria que você desse boas-vindas, Regina, aí para quem está nos assistindo. Muito bem. Então, olá, né? Então, eu sou a Regina, sou uma das sócias aqui da Odus. É um prazer aqui estar com vocês, né? Estar também com quem está assistindo hoje o nosso Oduscast. E a gente vai receber hoje uma convidada muito especial, né? A gente estava conversando a respeito da doutora Tássia, né? Falando um pouquinho antes aqui nesse pré-podcast, né? Relacionado também à questão da história dela, sobre tantas áreas relacionadas à maternidade, a empreendedorismo na área da saúde também. Então, a Tássia vai compartilhar um pouquinho sobre cada área dessa jornada dela, né? Nesse sentido. Mas eu nem vou me prolongar muito nessa questão da apresentação para a Tássia se apresentar, né? Falar um pouquinho quem é a Tássia, né? Onde a Tássia está hoje, o que a Tássia faz. Se apresenta aí, Tássia. Gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra realmente estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Oh, Legal. E eu creio que nós precisamos nos unir, né? Perfeito. Para que nós possamos ter essa oportunidade do compartilhamento de experiências, né? E experiências não só na área profissional, mas também a gente entender que nós não somos um ser apenas que temos apenas uma profissão. Então, trazendo aqui um pouquinho da minha história profissional, né? Então, eu me formei no ano de 2018. Uhum. E de lá para cá, nós tivemos muitas tomadas de decisões. Então, antes de nós olharmos só para a Tássia como médica, existia ali uma Tássia com sonhos também em outras áreas, né? Então, para entender um pouco disso, Perfeito. a gente terminei a faculdade. Depois disso, eu fiz a residência de clínica médica após e com o desejo de fazer reumatologia. Uhum. Mas aquela Tássia também queria se casar e ser mãe. E até um detalhe que eu converso com o João, que eu sempre dizia, eu verbalizava isso, que eu queria ser mãe antes dos 30, né? Sim. E Deus me deu os 2 filhos antes dos 30. Então, isso, tá? Aconteceu também. Então, assim, a palavra tem poder. Quando você realmente tem um sonho de verdade, você coloca isso para Deus, ele faz. Assim, se isso faz parte do seu propósito, ele vai fazer acontecer de alguma forma, né? Então, a gente tem uma Tássia ali que precisou... eu hoje olho, mas não como uma pausa, mas de viver uma estação, né? Não foi fácil, foi desafiador. Então, terminei a clínica médica, então casei, tive Luiz Miguel e Davi, né? Meus maiores tesouros, o meu combustível, realmente a minha motivação e o principal motivo de nós estarmos aqui, né? Que é a nossa família. E nesse meio tempo, eu e o João, nós sempre tivemos no nosso coração o desejo de empreender. Mas nós, nem na minha família, nem na família dele, tínhamos histórico de empreendedorismo. Então, nós não viemos de uma família empreendedora, né? Que ali a gente viveu aquela ambiente, né? A ambiência, exatamente, a ambiência do empreendedorismo. Então, pensando nisso, a nossa decisão de uma franquia, ela foi exatamente para minimizar ali, talvez, erros. Já vinha estruturado, já Exato. vinha ali todo um processo já desenhado, né? Exatamente. E é interessante que, quando a gente foi decidir por vacinação, foi depois que a maternidade veio. E eu ia até perguntar sobre isso. Viu? Então, assim, a decisão da franquia foi exatamente porque nós tínhamos esse desejo do empreendedorismo, mas nós queríamos realmente ali diminuir, né, ali os erros ou algumas questões que a gente demoraria anos ali, né, um tempo de experiência para poder adquirir sobre gestão, administração, enfim, tudo isso, né, que a gente sabe que o empreendedorismo ele exige. E aí a gente conheceu a Vacine,
João fazia medicurso para residência, e aí ele conheceu em uma das aulas uma pediatra, tinha comentado. E quando o Luiz Miguel, nosso primeiro filho, nasceu, Sim. Nós conhecemos a Vacine porque tinha em São Luís. Nós casamos em São Luís, tivemos as crianças lá, e aí nós conhecemos a Vacine na maternidade ainda. Os meninos saíram da maternidade vacinados, e nós tivemos uma experiência assim, incrível. Né, assim, algo que eu nem imaginava. Então, assim, sou da área da saúde, Sim. médica, mas ainda não tinha vivenciado isso. E aí, depois, você vai realmente se apaixonando. Então, assim, a decisão foi exatamente por aí. Então, assim, a maternidade, ela me trouxe ali a ideia, nos trouxe ali também a necessidade. Então, a decisão pela Vacine foi por uma experiência que eu tive. Eu vou até aproveitar, doutora, para quem está nos acompanhando, fala um pouquinho o que é a Vacine. Né? Fala um pouquinho da empresa, para quem não conhece, até para você fazer uma breve apresentação. Fala assim, venda seu peixe. Então, a Vacine, ela é uma clínica de vacinação do Rio de Janeiro, né? Que tem como diretora a doutora Isabela Balalé. E ela já tem mais de 30 anos de mercado, né? Então, assim, a gente tem ali realmente experiência, tem qualidade e tem ali também uma história, uma trajetória de uma pessoa que realmente vivenciou isso durante a sua caminhada, né, de profissão. Então, isso também foi um motivo de tomada de decisão. Então, nós trouxemos a Vacine aqui para Imperatriz porque aqui em Imperatriz não tinha nada semelhante, nada parecido. Então, foi realmente pela minha experiência, né? Então, assim, eu vendo o que eu consumo, né? Foi um pouco disso. Era uma dor sua, né, que você conseguiu. Eu ia até, assim, porque eu já passei, né, também por esse processo da maternidade, né? Sim. E tu visualizou exatamente ali naquele momento essa oportunidade, assim, ou foi depois? Como é que foi, assim, que tu percebeu, não, realmente, aqui, essa experiência foi boa, isso aqui é uma oportunidade de mercado, mas foi a partir de uma dor tu ali, o que tu sentiu ali para ter essa ideia, vamos dizer assim? Muito interessante essa pergunta. Mas foi exatamente isso. O momento da maternidade, nós sabemos ali que é um momento muito inseguro, né? Assim, era o meu primeiro filho. Uhum. Então, assim, tudo, todas as nossas escolhas em relação a você estar sendo acompanhado por uma obstetra que vai te passar segurança, um pediatra que vai te passar segurança, assim como também uma experiência de uma dor, porque a vacina, a gente tem essa associação, né? Então, nós tivemos uma experiência em relação a questão ao atendimento, né? Humanizado, que você traz ali um conforto, não só para a criança, mas também para a família. Fora também o nosso conhecimento e a nossa experiência em relação a saber que nós estamos dando ali para o nosso filho uma construção de uma imunidade. Sim. Né? E, assim, todas as vacinas, elas são diferentes em relação ao SUS, né? E isso eu aprendi, mesmo sendo profissional de saúde, depois foi com a maternidade. Então, em relação à quantidade de proteção, em relação às reações que aquela vacina pode trazer, né? Em relação a ter vacinas que no SUS não tem disponível, né? Sou super feliz assim que existe o SUS, porque tem pessoas que realmente não têm condição, mas quando a gente trouxe a vacina para cá, o que eu percebi é que muitas pessoas, elas não tinham o conhecimento. Então, nós da Vacine, o nosso principal propósito é trazer o conhecimento para as pessoas, a clareza mesmo, né, ali do que nós vendemos, né? Nós vendemos, mas nós também transformamos vidas através de prevenção. Eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu tive a experiência já de ser vacinada pela Vacine. E algo que me chamou muito a atenção é a questão desse atendimento humanizado. E assim, a gente vai sendo vacinada, mas ao mesmo tempo vocês vão transmitindo muita informação. Serve para isso, o benefício é esse. Eu acho que isso é o diferencial, assim, principal de vocês. E eu, particularmente, assim, me encantou aquele atendimento diferenciado. Então,
para você que é aqui de Imperatriz, né? Já fica o convite para fazer uma visita na Vacine. E principalmente, doutora Tássia, para quem tá ali, a mãe de primeira viagem, né? Que às vezes fica com dó do bebezinho. E aí eu vi que vocês têm toda uma estratégia ali no atendimento. Então, assim, eu fiquei muito... Assim, porque realmente para a Imperatriz era algo diferenciado, realmente, né? Sim, nós ainda não tínhamos algo que trouxesse uma experiência, né? Sim, assim, não só para o filho, mas para a família mesmo. Nós sabemos que ali existe uma mãe insegura, um pai inseguro, um pai que tem dúvidas, né? E a gente traz também ali a consciência da vacinação do ecossistema da criança. Então, assim, tudo isso é conhecimento. Né? Então, assim, o nosso convencimento sobre a venda do nosso produto, eu falo que é venda, mas é uma experiência que a gente traz. Vamos dizer que é educação, né? Infelizmente, isso. Assim, a gente tem uma cultura vacinal em Imperatriz muito baixa. É uma cultura que nós precisamos trabalhar, né? Porque nós sabemos ali que a gente tem benefícios tremendos em relação à prevenção com a vacinação. E, assim, isso faz parte do nosso propósito como Vacine, como família Vacine. Pegando um pouco esse gancho em relação a atendimento, né, em relação à experiência do paciente, do cliente, nesse sentido, como é que tu faz para deixar, por exemplo, assim, a gente sabe da tua experiência lá na maternidade, que trouxe tudo que você passou, foi uma experiência positiva, ainda bem que foi uma positiva. Sim. Porque tem muita empresa que nasce de uma experiência negativa, que aí a pessoa quer trazer para positiva, né? Mas foi uma experiência positiva, você viu uma oportunidade. Como é que você traz isso para a tua equipe, realmente? Por mais que seja uma franquia, às vezes o processo está distante, né? Sim. Mas como é que você faz para a sua equipe perceber, ter esse mesmo olhar que você teria, por exemplo, com seus pacientes diretos? Eu sei que é um desafio, né? Mas como é que é? É um desafio. Essa questão de trazer ali o nosso propósito, a nossa missão, né, como empresa, para a equipe. É muito uma questão de treinamento mesmo. É treinamento, é trazer ali a questão emocional, né, da situação da maternidade, é a gente observar perfis. Né? Eu costumo dizer que o nosso diferencial maior é o nosso atendimento individualizado, no sentido de entender qual é a dor daquela família. Então, assim, cada família chega com uma dor diferente. E treinar esse olhar, a nossa equipe ser treinada para esse olhar do tratamento individualizado, ele é muito importante, porque a gente vai entender o que é que vai sanar ali naquele momento a dificuldade que o paciente tem, seja em relação a algum conhecimento, ou seja, alguma insegurança. Sim. Hoje nós temos, assim, a internet que ela traz muitos questionamentos, né? E nós precisamos estar preparados para isso. Então, essa humanização, ela é trazer para si e trazer para a nossa realidade. Então, eu trago, assim, nós temos pessoas que fazem parte da nossa equipe que são mães. Sim. E tem pessoas que não são mães. Mas essa convivência delas, assim como também a minha experiência, eu falo muito de mim. Eu falo muito da minha experiência para elas. Então, eu trago isso mesmo para elas. Então, como que a gente se sente, né? Como que a mãe pensa quando ela é tratada de determinada forma, quando a gente tem esse olhar individualizado para a dor daquela mãe, né? Então, assim, tem algo muito importante em relação à nossa trajetória como empresa, que é o fato ali de eu ter colocado Deus. Perfeito. Existe uma fase ali da Vacine, que foi de 2024 para 2025, foi quando eu entendi que o propósito ele não é só sobre gerar uma experiência, não é só sobre a gente trazer ali uma conscientização, mas também entender qual é o nosso propósito espiritual como empresa. Então, assim, isso foi uma virada de chave muito grande. E isso eu trago para as meninas também, né? Então, é sobre o que nós impactamos. Então, assim, qual é a transformação que nós, como empresa, estamos trazendo. Né? E eu estava até comentando ontem, doutora, sobre esse assunto, né? Porque quando você vê um sentido espiritual, né, ali, você vê Deus dentro daquele negócio, se torna, assim, mais...
um propósito e uma missão realmente de que você está abençoando outras pessoas. Exato. Que faz, não é só, claro que a gente é contabilidade, gestão financeira, a gente não pode negar a parte de faturamento, né, Regina? Dinheiro precisa sim, precisa realmente ter faturamento, ter lucro, mas a gente sabe que não é só dinheiro, né? Vai muito além daquilo que você... E aí eu até falo que às vezes é a sua missão é ali. Exato. Né? Você conseguir ajudar aquela pessoa que está com aquela dor, está com aquela dúvida, aquela insegurança, e você chega com uma solução realmente para a vida daquela pessoa e vira um diferencial, realmente assim, divisor de águas. Eu não sabia, a partir de agora eu já tenho conhecimento. Eu até lembro que o nosso sócio, que é o Zé Vitor, quando ele teve o primeiro filho dele, ele falou assim, que não tinha noção que o bebê precisava de tanta vacina. Ele já comentou. E aí ele falou assim, meu Deus, quando eu fui, aí a médica falou, precisa de vacina, tal. Aí ele falou, e quanto é? É muita informação. E aí ele falou assim, gente, ele falou, eu não sabia. E aí, a partir daquele momento, ele, não, já pode fechar, já vou vacinar meu filho. E aí é interessante, porque assim, realmente falta essa informação, esse conhecimento, né? E algo bem legal também que você compartilhou, que eu queria que você falasse aqui, é sobre o desafio de você ser casada com um médico, né? 2 médicos, um casal de médicos que fez residência. E esse desafio, assim, de gerenciar empresa, família e a distância, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas conhecem um pouco da nossa história, né? E hoje, eu acho que olhando para a nossa trajetória de 4 anos de empresa, o nosso maior desafio foi essa conciliação. Conciliação de família, conciliação de fase de construção, né? João, nos 3 primeiros anos da clínica, ele estava em São Luís, né? Então, a gente vivia nesse trâmite, né? De ele vir a cada semana ou a cada 15 dias, né? Então, assim, a gente tem ali um esforço, né? E vocês moravam aqui? Aqui. Exatamente, por nossa... Vocês são daqui? Eu sou daqui, João, é de São Luís. Ah, sim, entendi. E então, assim, porque quando nós decidimos colocar a vacina, ele ainda não tinha passado na residência, né? Então, assim, nós organizamos a nossa vida aqui e compramos a casa, nos organizamos, aí colocamos a empresa, e ali a gente tinha um controle, de certa forma, né? Nós pensávamos que seria daquela forma. E Deus fez diferente, né? Então, ele passou na residência, graças a Deus por isso, né? Ele tá nos assistindo, inclusive. E foi muito importante ele ter passado naquele momento também. Por quê? Porque as crianças estavam pequenas. Sim. Né? E, assim, a gente sabe que quanto mais cresce, mais consciência a criança tem. E aquela ausência, ela é sentida de forma diferente. Sim. Né? Então, nós realmente chegamos a uma conclusão que aquele era o melhor momento. Né? E que bom que foi dessa forma, porque ele fez a residência. Quando ele retornou, ele também já tinha mais uma coisa para fazer, que era o fellow, né? A subespecialização que ele fez em glaucoma, em Belo Horizonte. Mas ali, a empresa tinha 3 anos de tempo, 3 anos. Mas ali, Deus também disse, até aqui. E aí nós, como família, todos nós fomos para Belo Horizonte. Então, nós passamos 1 ano em Belo Horizonte. Eu, João e as crianças. Então, foi um tempo, assim... Foi um tempo de Deus, foi um tempo de resgate, foi um tempo em que nós realmente, assim, nos debruçamos na vontade de Deus para que Ele fizesse a união, novamente, da nossa família. O nosso realinhamento como casal também, né? Foi desafiador para mim, porque lá eu não trabalhava fora. E uma pessoa que foi criada, que foi ali direcionada ali nessa questão do trabalho fora de casa, ele é muito desafiador quando você precisa se voltar apenas para casa, ali para os filhos, né? Mas foi um tempo que Deus me tratou. Foi um tempo assim que Deus realmente me mostrou o que é prioridade, né? Que é a nossa família e que eu precisava disso. Então, a saída do João para lá não foi só a questão profissional dele, foi nosso resgate como família, né? E assim, eu falei, Senhor, eu, em obediência, estou aqui para que a tua vontade seja feita. E eu sei que se o Senhor está me enviando para lá, eu sei que o Senhor vai sustentar a clínica.
É, isso E que eu eles- imaginava. Porque, assim, se eu fosse pela força do meu braço, É. eu ia olhar para a situação, não vai. Mas foi pela fé, foi pela obediência a Deus. E hoje é um dos desafios, assim, gigante para o empreendedor ele sair de dentro da empresa. Total. Né? E você ficou ali aquele tempo, né? Que não estava ali, claro, vinha, visitava, né, a clínica, a gente sabe porque a gente é cliente, ela é nossa cliente, né? A gente tem essa parceria. E aí, assim, a gente vê que o empreendedor, às vezes, ele tá tão fechado, né, dentro da empresa, que eu falei, eu preso, né? Sim. E ele não consegue fazer uma viagem, ter qualidade de vida. E é muito interessante quando você fala sobre o resgate da sua família, porque vai ali de encontro ao teu sonho, porque o teu sonho era ser mãe. Exatamente. E aí eu vejo muito assim que Deus também, né, o seu sonho era ser mãe, então você tinha uma família, filhos e marido e precisava realmente ter essa conexão para poder o projeto fluir nos negócios, né, na Como profissão. É como se, por exemplo, assim, não adianta de nada a gente só ir para a ferramenta, né, e esquecer do que eu estou buscando, né? Então, a empresa também ali ela é uma ferramenta, ela tem um propósito final, vamos dizer assim, tem a sua finalidade. E aí, se você ir só pelo fazer, você se desvincula do propósito, né, da finalidade. Aí, como é que foi, assim, como é que tu te organizou? Lá, né? Conte o segredo. tipo Lá, assim. né? Exato, lá e também assim, porque foram, vamos dizer, você comentou aqui 2 fases. A primeira fase são os 3 anos, onde você estava aqui e estava família aqui, né? Só que o João estava fora. Aí são 3 anos com as crianças, mas estão aqui em casa. A Tássia, todo dia, indo na empresa e lidando com esses BOs. Sim. E com o João fora, né? Mas ali sempre atento, com certeza. Aí depois tem um ano que sai da empresa, fica ali, casal, família, né? Lá em Belo Horizonte. E a empresa ali fica mais à distância, né? À distância. Então, qual foi o desafio de cada fase nesse sentido? E qual que é a fase que nós estamos atualmente? Qual o desafio atual? Vamos dizer assim, Na primeira fase, o maior desafio era exatamente equilibrar os pratos. Então, assim, eu não trabalhava só na clínica também. Então, eu trabalhava em outros locais. Né? Certo. Na época, eu estava na Unimed ainda. Na Unimed e trabalhava num PSF também. Naquela fase, acho que o maior desafio era a ausência do João. Então, assim, era um sentimento de que eu estava sendo pai e mãe, eu não estava sendo suficiente. E a própria clínica, porque assim, quando você não está bem emocionalmente, a gente sabe que nós precisamos dos 3 pilares. Sim. Né? Nós precisamos do físico, nós precisamos do espiritual e nós precisamos do emocional. Então, quando algum desses está muito desestabilizado, alguma coisa vai dar errado, gente. A gente precisa aceitar isso. Um prato vai cair. Nós somos um ser tridimensional. Então, assim, naquela época, o maior desafio era eu com o meu emocional de provavelmente ele estar me questionando se a nossa escolha foi a mais correta. Sim. Né? E o sentimento de que, será que eu vou dar conta sozinha? Então, assim, o meu maior desafio, eu acredito que foi essa distância, né? E também entender que eu precisava estar ali. Então, assim, por muitas vezes, por muitos momentos, eu me questionava se realmente era aquilo ali para acontecer. Sim. Porque eu olhava para as crianças, olhava assim para nossa família e ficava, cara, como assim? Né? É possível. Não é possível, não é possível. Mas depois, assim, eu e o João, nós conversávamos muito. Então, assim, existiu ali digamos assim, a gente chama até tipo um acordo, né? Existiu um tempo, o tempo era esse, era o tempo da residência. Depois disso, não tem como, a gente vai ter que ficar junto. É tanto que foi das principais motivações para nós irmos para Belo Horizonte. Então, o maior desafio dessa época foi a distância de eu ter que equilibrar tudo sozinha. Perfeito. Né? Nesse sentido aqui, presencialmente. Então, crianças, casa, né? A empresa e minhas outras situações. Já quando nós fomos para Belo Horizonte, foi o confiar. Foi o confiar de que as pessoas que estavam ficando, elas dariam conta. Mas esse confiar foi pela fé mesmo.
Quando você está em obediência, é incrível, assim. Quando você está em obediência e você está olhando ali para o seu propósito maior, né, que no caso era a família, que é a família, assim, você vai mesmo, assim, você caminha degrau por degrau, entendendo que, assim, você não sabe o que você está fazendo, mas você sabe que tem que fazer. Uma paz. É uma paz, exatamente. A paz no coração. Exatamente. Tive meus desafios em Belo Horizonte também, de entender ali aquela fase, mas depois vem a bonança, né? Isso, exatamente. Então, assim, o meu maior desafio de lá era acreditar que daria certo, que a clínica conseguiria, né, até a gente retornar. Eu acho que dessa primeira fase também, a questão do propósito que gera essa clareza, né? Sim. E aí, quando para a segunda fase, tu já estava com um propósito claro ali para ti, aí tudo foi desenrolando, Exato. né? Provavelmente, assim, quem olha de fora foi, assim, uma das maiores atitudes de coragem, né, que eu tive de ir e deixar, né, a clínica. Mas foi também o momento que eu mais tive clareza. Eu concordo com você, Regina, porque foi o momento que eu mais tive clareza mesmo, porque ali Deus o Espírito Santo já falava comigo, eu já entendia ali o que ele precisava fazer. Sim. Né? Então, isso faz muita diferença. Nossa, muita mesmo, gente. Existia ali uma Tássia no início da empresa e existe uma outra Tássia hoje. Imagino. E eu acho que até é inexplicável mesmo, porque ontem a gente teve aqui um workshop sobre a reforma tributária e a gente ouviu, né, Regina, alguns empresários falando assim, olha, eu só consegui vir aqui para 2 horas de evento, né, que foi o workshop, porque a minha esposa ficou lá na empresa, porque eu não consigo sair de dentro da empresa. Então, assim, eu gosto muito de olhar para esse cenário também, de você rompeu ali, a empresa ficou aqui em Imperatriz, você foi, né, para outro estado, mas ela funcionou. E a questão do desafio do empresário de confiar em pessoas. A gente sabe, né, Regina, que a gente empreende também, a gente gerencia hoje uma equipe, né, Regina, que está à frente da operação, melhor do que eu sabe dizer, que é muito desafiador você realmente confiar, entregar, e isso faz parte do empresário, ele precisa realmente confiar nas pessoas. Não é fácil, isso mesmo. Não é fácil, mas você precisa, para poder crescer, você precisa se desenvolver pessoas, acreditar em pessoas, para poder a gente ir validando. Assim, tem pessoas que, quando for para ficar, elas vão ficar, vão somar. E é um desafio. E quem não for, vai sair. Né? Eu costumo dizer que o processo, ele separa quem tem condições de sustentar o crescimento. Então, assim, não é todas as pessoas, desde que a clínica abriu, nem todas as pessoas, elas conseguiram sustentar crescimento. Né? Isso faz parte. Muitas vezes a gente gera ali alguns apegos, é natural, mas a gente precisa entender que para romper, você precisa desapegar muitas vezes. Não é fácil. Né? Eu acho que assim, eu sou sanguínea. Eu sou uma pessoa que me conecto muito fácil, eu gosto de conversar. Então, assim, eu tenho um jeito ali de me conectar às pessoas. E isso é algo que eu tenho que trabalhar em mim. Né, assim, em relação a separar CPF de CNPJ, tá? Durante esses 4 anos não foram fáceis para mim, não. Te entendo. Não é fácil, continua sendo um desafio, né? Assim, essa trajetória da clínica, né, da Vacine, ela me traz muitas fases, né? E entender ali sobre o crescimento, sobre quem, assim, é muito mais importante quem a gente se torna durante o processo. Eu tenho refletido muito sobre isso. E não o que você vai conquistar após o processo. É quem você se torna. Quem você se torna te dá base e te dá realmente sustentação para tolerar o crescimento. Então, muitas vezes, eu acredito assim, eu até falo, o sonho sempre foi muito grande, né? Mas, em muitas estações, eu não estava preparada para o crescimento, né? E essa preparação, eu acredito que ela nunca vai ser 100%. Você vai ter que buscar. Né? E essa preparação, ela perpassa por todas as áreas. Então, você estar bem emocionalmente para você entender que você tem que separar CPF de CNPJ. É você entender que você tem que cuidar do seu corpo para você ter energia e disposição para as melhores tomadas de decisões. É você entender que você precisa colocar e trabalhar sua parte espiritual também para entender o que Deus quer que você faça.
Porque muitas vezes o que nós queremos não é o que Deus quer naquele momento. Sim. E desapegar disso é desafiador, né? Porque nós queremos ter o controle. E é interessante porque você desenvolve habilidades que você nem Nem sabia que tinha, né? Eu acho interessante, assim, quando realmente Deus escolhe para você fazer algo, ele acredita tanto em você que fala assim, tá, você vai conseguir gerenciar uma equipe, gerenciar uma empresa, ser mãe, ser esposa. E eu acho isso, assim, eu percebo como uma confiança que Deus nos dá, né? A gente fala assim, você consegue. Sim. Você chega lá. Você vai Não, conseguir mas separar pessoa física, pessoa As pessoas jurídica, né? Vai perguntam conseguir. assim, Tássia, como que você dá conta? Na verdade, eu não dou conta. Essa é a resposta. Bem essa resposta. A gente não dá conta. A gente começa a ter que aprender a habilidade de priorizar. Priorização. O que você precisa fazer naquela estação, naquele tempo, naquela fase. Né? Dar conta a gente não dá mesmo. Então, assim, não existe 100% em nenhuma área. Não existe equilíbrio. Eu nem acredito que exista equilíbrio. Existe você entender que tem momentos da sua vida que você vai conseguir e precisa olhar mais para isso, e tem outra fase da vida que você vai ter que olhar mais para isso. E isso é sobre a maternidade. Né? Equalizar. Maternidade, né? A maternidade, eu precisei aceitar que esses 5 anos das crianças, esses primeiros 5 anos das crianças, não era um tempo que eu tinha que estar ali com a mesma disposição e a mesma energia para me voltar para a parte profissional. Não era aquilo que precisava acontecer. Agora, vai perguntar para o cérebro se é isso que ele quer. Mas não, mas por quê? Porque nós precisamos de validação. Nós precisamos entender quais são as vozes que estão realmente nos permeando, sabe? Assim, quem é que está te direcionando? Então, assim, você precisa ter uma identidade muito, muito, muito formada, muito, muito certa, assim, do que você precisa fazer em cada estação. Isso eu aprendi muito. Aprendi muito sobre isso. E o que a doutora Tássia, que fez medicina, né? Em 2018, né? Que formou. Diria para a Tássia de hoje que está no empreendedorismo. Que você falaria assim, quando eu fiz medicina, a minha mentalidade era essa, né? E aí eu vim parar aqui no empreendedorismo. Eu dou até a deixa também, Tássia, porque você falou que é quem a gente se torna, né? Eu peguei muito isso, assim, do processo de crescimento como um todo, né? Então, quem a Tássia se tornou e quem a Tássia ainda vai se tornar, né? Interessante, né? Na faculdade, como nós sabemos, nós não aprendemos. Não aprendemos sobre muitas coisas. E hoje eu olho, assim, para a nossa questão profissional e a gente teve que aprender mesmo na dureza de que quando você se torna médico, você não está ali somente, tá? Não, o propósito não é só, né? Então, assim, existe uma pessoa, existe a Tássia ali médica, existe a Tássia mãe, existe a Tássia empresária, existe a Tássia várias coisas. Então, nós não estamos ali só e somente para fazer algo pelo outro, né? Então, assim, as pessoas entendem que a medicina, ela é só para doação, né? E isso é algo que, quando você vai ter que estudar sobre empreender, sobre abrir um CNPJ, sobre uma tomada de decisão, vai contra algumas coisas que nos foi ensinado na faculdade, né? E isso é um lugar difícil de você sair, porque você fica se questionando. A gente pode fazer isso ou não pode? Eu posso ter lucro. Sabe? É por aí, Regina. É exatamente isso, né? E depois que nós entendemos que você não vai deixar de fazer o seu propósito em ajudar, em servir, né, em transformar vidas, quando você coloca ali o seu CNPJ para trabalhar. Então, assim, é justo, não é verdade? É justo você lucrar. É como se fosse, assim, uma sensação de permissão, sabe? Tipo, eu posso ou não posso? Né? Isso é para a minha profissão, isso é legal, não é? Ou isso é permitido? Você se questiona dessa forma, né? Então, assim, isso é mudança de mentalidade. É quase que até onde é ético. Tipo Exato, isso. É uma discussão ali na cabeça. Não é, né? Exatamente. Então, assim, aquela Tássia que formou ali, ela pensava apenas em, na época,
fazer reumatologia, né? E Deus deu, né, essa oportunidade de nós empreendermos. E ali foi uma escola. E ali foi onde eu realmente fui testada, eu realmente fui questionada, né, por muitos, se realmente era aquilo, se realmente aquilo precisava permanecer. E até falo que acho que o verbo que mais define esse tempo foi o permanecer. Então, assim, para quem empreende, até falo isso, sabe? As empresas, nós sabemos que elas têm ali uma porcentagem de fechar as portas ali nos primeiros 5 anos, que são os 5 anos mais difíceis, os 5 anos ali em que você está aprendendo, os 5 anos que você está realmente ali guardando conhecimento para poder colocar em prática dentro da empresa. Então, assim, permanecer é importante, sabe? Porque quando a gente só desiste quando está difícil, não tem como você realmente balizar ali o início da sua empresa para ela de como que ela vai estar 5 anos depois. Não tem como, gente. Não dá. Então, assim, permanecer, persistir e você entender quais são os pontos que precisam ser melhorados é o processo. É conhecimento maior sobre gestão, é ter que estudar, é ter que se desafiar, é ter que fazer algo novo. O que é? Perfeito. A gente precisa se questionar sobre isso. E a desistência, ela vem muito antes ali do tempo que nós temos de estatística ali de melhora, de realmente ali uma virada de chave. Então, assim, existe um tempo. Existe o tempo para a empresa se pagar, existe o tempo que você vai adquirir o conhecimento suficiente para aplicar na sua empresa. Então, assim, nós aprendemos muito sobre isso e temos muito a aprender, né, gente? Você falando sobre persistência, não desistir, eu ouvi uma frase essa semana que eu até anotei, que não existe honra no desistir. Então, quem desiste não tem o privilégio de receber a honra, né? Que é justamente, passou os 5 anos, conseguir vencer todo esse período difícil, e aí começa a vir, né? Um tempo novo, aí aumenta a lucratividade, né? Novos clientes, muitas coisas já se pagaram ali. Eu até, assim, vou até indo contra um pouquinho, mas eu acho que desistir também pode acontecer, né? Mas de forma, vamos dizer, consciente, né? Então, você acho entendendo que não faz sentido. Exatamente. Eu peguei da tua fala também no sentido de o permanecer, só que depois tu foi dando os exemplos. Permanecer entendendo o que está dando certo e o que não está, melhorando, buscando processo, estudando. Porque, assim, tem tanto empresário que ele fica permanecendo fazendo a mesma coisa. Não tem como. É permanecer fazendo diferente. Fazendo diferente, tentando uma estratégia, né, diferente. Então, acho que isso tem que ficar muito claro, assim, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela vai tentando... E, às vezes, também, por exemplo, até não tem um suporte que vai avaliar se aquilo que ela está fazendo está bom ou está ruim. Isso faz muito né? Porque é importante também relacionado a isso, até para prever o resultado da empresa, né? A gente não consegue 5 anos nesse sentido, né? Mas, assim, às vezes, no próprio ano, né? Ter aquilo ali organizado para poder você ter uma meta com clareza daquilo que você quer alcançar, né? É importante para poder você ter um norte para saber se aquilo que você está fazendo porque tem ou não, né? Tempo, é energia, é senso de propósito, né? Assim, existem muitas coisas realmente a serem questionadas, com certeza. E eu concordo super, Regina, porque eu acho que nós precisamos entender mesmo até que ponto, né? Mas também nós precisamos entender que muitas pessoas não chegam lá porque desistem antes do tempo, ou porque não conseguiu entender quais eram os pontos que precisavam ser mudados, porque, assim, é desconfortável, vai te exigir. Quando eu falo da preparação, quem você se torna, é sobre isso. É sobre você entender que o crescimento, ele exige. Ele exige que você se torne uma outra pessoa, não no sentido de caráter, mas no sentido de habilidades. Quais habilidades que nós precisamos? Ninguém me avisou que eu tinha que saber gestão financeira. O que ninguém te contou, tá? Se, assim, antes de abrir uma empresa, ninguém te contou que tu tinha que saber tal coisa. Não. Que tinha que pagar imposto, que ninguém te contou? Tinha muitos boletos. Dá um exemplo. Ninguém me contou que seria tão difícil essa questão de RH. Para mim, assim, são uns desafios muito, muito grandes, né? Assim, você realmente ali ter pessoas, né? Você selecionar, você ter olho, você ter critério para selecionar pessoas realmente que
que possam estar encaixadas. Eu entendi Sim. muito sobre perfil, Sim. né? Ali tem pessoas que precisam ter o perfil para que elas realmente consigam ali chegar no que você precisa como profissional para abraçar o propósito, missão da empresa. Existem os Se não perfis tiver. corretos no lugar certo. E também não me falaram de que a gente não ia ter tempo para... Tipo assim, não ia ter hora. Exatamente. Agora eu vou também não me empreender. falaram, não. Aí pensa assim, vou empreender, aí vou trabalhar na hora que eu quero. Oh, meu Deus. Exatamente. No lugar, né? De qualquer lugar. Vou Mas, trabalhar enfim. quando eu quiser, só que não. Trabalha todas as horas e Trabalha em qualquer mais. lugar. É o funcionário que mais literalmente, trabalha, na verdade, né? literalmente. As tomadas de decisões em relação à questão de você... Muitas vezes você precisa ter um olhar rápido. Né, pra algumas- Agilidade, né? A agilidade faz muita diferença. Né? Essa questão dos processos estruturados, eles fazem muita diferença. Né? E também, assim, você entender e separar CNPJ de CPFs. Também foi um dos maiores ensinamentos que eu tive em relação, assim, a você entender qual é o limite. Né? Ali, claro que a gente está ali e nós estamos trabalhando com pessoas, você precisa entender o outro lado, mas tem um CNPJ que precisa ser cuidado também. Então, Os interesses, né? Exato. Eu costumo até falar em relação a isso, porque assim, não tem até como agradar o CPF que está do outro lado se o CNPJ não estiver bem. Porque aí vai desagradar todos os outros CPFs. Exato. Tem toda uma estrutura. Sobre um CPF, o propósito é maior. Exatamente. Né? Assim, eu também tive a oportunidade, né, de entender um pouco melhor sobre isso. Uma dos pontos também que eu queria que você compartilhasse era sobre uma motivação diária. A gente sabe que nem todo dia a gente também... Você falou muito sobre emocional, né? A gente precisa realmente estar bem. Isso em todas as áreas da nossa vida, para poder você produzir e entregar o seu melhor. Qual seria o segredo, assim, para essa motivação diária ali, de você acordar e falar assim, acordei para vencer hoje, vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer? Qual seria, assim, a dica, né, que você pode compartilhar para a pessoa se sentir melhor emocionalmente, conseguir produzir e entregar o que tem que entregar dentro do dia, né? Vamos colocar assim, como se fosse uma motivação diária. Sim. A minha motivação diária, realmente, para seguir, né, e não desistir, eu sempre tenho uma frase que eu digo assim, hoje é um péssimo dia para desistir. Ótimo. Hoje é um péssimo dia para desistir. A renovação da mente, ela é algo que Deus deu para todas as pessoas, né? Então, assim, você ter de forma muito clara, né? De forma muito clara, o quanto que o seu negócio, o quanto que o que Deus te confiou para que você impactasse vidas, ele precisa ser muito claro. Então, assim, nós, como Vacine, né, como família Vacine, nós temos de uma forma muito clara qual é o nosso objetivo e o nosso propósito em relação a outras pessoas. Então, Senhor, se o Senhor me deu essa oportunidade de transformar a vida de outras pessoas, então eu preciso estar com toda essa outra parte minha do CPF organizada. Não existe CNPJ forte em um CPF fraco, né? Então, assim, inclusive, trazendo uma vulnerabilidade, nem sempre nós estamos bem. Mas nós admitirmos a nossa vulnerabilidade de... Se você não está bem emocionalmente, se você entende que você precisa reorganizar essa parte, procure terapia, né? Então, assim, eu creio assim que muitas pessoas elas sabem que tem ali o que ser feito, elas sabem que podem fazer aquilo, mas assim, orgulho precisa ser quebrado, autossuficiência precisa ser quebrado e a gente entender que nós somos um ser humano. Então, assim, a minha motivação ela é realmente a minha renovação de mente todos os dias. Então, eu olho para minha família, eu olho para minha casa, que é o meu principal ministério, e realmente ali é de onde vem a minha força. Então, precisa ter algo muito claro do que faz você realmente fazer aquilo. Então, eu tenho os meninos, né? Então, assim, eles me observam todos os dias, observam o pai deles todos os dias. Existem valores, existem muitas coisas que nós estamos plantando. E quando a gente vem ali
de você não vir de uma família, eu sempre falo isso para o João, quando a gente não vem de uma família empreendedora e você decide fazer aquilo e você entende que você precisa permanecer porque existe um propósito maior, é um legado, né, que você está deixando. Então, assim, hoje eu priorizo cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo e cuidar do meu espiritual. É sempre todos os dias que você consegue? Não. Mas você não pode desistir. Então, a minha motivação é realmente cuidar de mim. É um processo, tá, gente? Mas a gente precisa disso. A gente precisa cuidar desse CPF de uma forma intencional mesmo. Porque se você for esperar tempo, hora, você não vai ter. É intencional. É separar aquele tempo para algo de forma intencional. É você se abastecer, né? Até porque você tá ali cuidando o tempo todo da empresa, das pessoas. E aí você precisa cuidar de você também, né? Respeitar qual é o momento que eu preciso aqui sair de cena, qual é o momento que eu preciso ali me recarregar as minhas energias. Isso fez muita diferença para mim, porque a gente não consegue se olhar muitas vezes, porque você tá tendo que tomar decisões o tempo inteiro, seja na empresa, seja em casa, seja com as crianças, e aquilo ali te rouba ali momentos ou assim, não, eu não sou prioridade, né? Muitas vezes nós estamos nesse lugar e muito da mulher isso, né, também. Muito da mulher de achar que só nós, né, conseguimos. E eu acho que deixar, largar um pouco, né, não de forma irresponsável, mas de forma direcionada, inteligente, faz muita diferença, muita mesmo. Maravilha. É isso, né? Já vamos caminhar para o final, para finalizar. Acho que já deu uns 40 minutos, né? 45 minutos, mais ou menos. Não sei, mas acho que por aí. Acho que sim. 52, ó, 52. Tá ótimo, né? Mas agradecendo mesmo assim, doutora Tássia, a Tássia, né? A Tássia que veio aqui foi a Tássia. Foi a Tássia. Foi a Tássia. E não, assim, até trazendo isso, eu acho que eu nunca falei abertamente, assim, os próximos conhecem a nossa história. Sim. Né? É uma trajetória longa, né? Recheada de desafios diferentes, né? Que exigiu de nós, né? Eu e o João, tomadas de decisões diferentes. E em muitos momentos nós não concordávamos com tudo, mas precisamos chegar ali numa equalização mesmo, Sim. sabe? De entender e pesar o que é importante agora. Né? Nós trabalhamos muito isso. E foi a primeira vez que eu abri, né? assim, a nossa história de forma... Obrigada. De uma forma, assim, de trazer ali as vulnerabilidades, né? Até para poder acessar pessoas que estejam passando por situações semelhantes e não entenderem que é difícil só para... Porque a gente pensa que é difícil só para nós, né? Exato. A gente está vivendo, assim, nessa era da internet, momentos de muita comparação. E eu creio que isso esteja adoecendo, né? Muitas pessoas... E aí nem todos mostram a vulnerabilidade, mostram só a parte boa, né? E aí você olha lá no Instagram, né? Só o corte daquela... Só as viagens, só... só os momentos felizes. E a gente sabe que ser humano, a gente vai ter realmente dias que a gente vai estar, né? A gente fala que é o coração pulsando, né? Sim. Mas a gente tá lá embaixo, a gente vai lá para cima. Mas assim, doutora Tássia, qual a mensagem que você deixaria hoje para quem está nos assistindo? Eu acredito que tenha, né, pessoas que estão já ali no início, né, formando, pensando em empreender, e tem aqueles que já empreendem. Qual a mensagem principal que você poderia deixar para essas pessoas? Pode olhar para essa câmera aqui e deixar essa mensagem especial. A minha mensagem é de que hoje o meu entendimento é que empreender é espiritual. Então, quando você empreende, existe o propósito, né? Você cuida de pessoas e você tem uma clareza exata do que o seu negócio ele precisa fazer para realmente transformar a vida do outro. É o que faz total diferença. Muitas vezes a gente vê e enxerga a desistência por falta de clareza. Então, assim, realmente observar as mesas que você senta, quem são as pessoas que você está sentando, quem são as pessoas que realmente você está compartilhando sobre os seus desafios. São empreendedores também? Eu me questiono muito isso. São pessoas que estão passando por situações semelhantes, né, à nossa? Então, quando eu falei que o meu verbo
o meu verbo durante esses 4 anos foi a permanência, né? O permanecer é porque foi o verbo que resumiu as minhas tomadas de decisões durante esses 4 anos. Mas antes de desistir ou antes de entender que aquilo ali já é um ponto final, tenha ali realmente clareza do que precisa ser feito. Então, assim, existem pontos que dá para serem ajustados, né? Então, assim, a minha mensagem é: não desistam antes de saber se existe algo que dá para resolver. Perfeito. Obrigada, e eu queria que você né? deixasse também as suas redes sociais, aonde o pessoal encontra, e também deixar o endereço da Vacine, né? Onde que as pessoas encontram a Vacine Imperatriz, qual a rede social da Vacine, da doutora A rede Tássia? social da Vacine Imperatriz é @vacine, com 2 Cs, _Imperatriz. E aí, hoje, nós estamos localizados no edifício Medical Center, térreo, sala 11. Lá dentro, hoje, eu também tô fazendo os meus atendimentos, estou voltando devagar ao consultório, né? Então, a gente tem ali o meu atendimento que é voltado à medicina preventiva, à medicina integrativa. E nós estamos associando, né, ali a suplementação de vitaminas, a gente está trabalhando ali com um cuidado integral mesmo, seja da criança, seja do adulto, mas seja com suplementação associado também à vacinação. Perfeito. Que aí já cuida da família toda. Da família toda. De forma integral. Estou lá também, tomando minhas Vitaminas. vitaminas que preciso. Sim. Doutora Tássia, muito obrigada. Foi muito bom nesse Eu que momento agradeço. conhecer Aprendi um pouco da bastante. sua história. A gente tirou bastante insight, né, Regina? E a gente fica muito feliz em ouvir a sua história. E eu queria finalizar falando para vocês também, né, que se você vai empreender, precisa formalizar o seu negócio, é aqui na Odus, né, Regina? Com certeza, né? Que todo esse processo, né? A Tássia trouxe aqui em relação a todos os desafios que teve, né? Então, é muito importante a gente estar bem acompanhado, né? Para poder deixar mais fácil todo esse processo. Muito. Isso faz muita diferença. Então, isso faz parte de tomadas de decisões, escolher as pessoas certas, realmente que te mostre com clareza, né, ali tudo que precisa ser feito. Porque isso é algo que desmotiva. Quando você tem pessoas que não são as pessoas, a equipe ali, né, ou alguma prestação de serviço para o seu negócio que não é o adequado, você desmotiva. Porque, assim, quando você vai empreender, você precisa saber delegar. E quando você delega, você confia. E você acredita ali, né, que aquilo você não vai ter que ter uma preocupação, porque você vai se voltar enfim, geralmente a gente está ali sempre na parte de estratégia, né? Naquela outra parte, você tem que ir buscando, claro, de início você vai estar ali em todas as áreas, operacional, estratégico e tudo, mas depois você tem que galgar algo para que você permaneça na estratégia e tenha ali realmente uma boa gestão e uma boa equipe para poder tomar conta do resto. Verdade. E isso é muito importante. Perfeito. Então, muito obrigada, Tássia, de coração, né? Foi muito bom escutar, aprender com você, né? Anotei algumas coisas aqui também para levar para a vida. E principalmente, né, por essa conexão relacionada à maternidade, ao empreendedorismo, né? Que é essa fase também, né? As minhas filhas também, né? 1 ano e 2 meses e 4 anos. Então, ele está na idade parecida, né? Com dos meninos. Então, também empresária, né? Também lida com gestão de equipe, tudo isso. Então, assim, realmente gera conexão, né? A tua história gera conexão. Então, obrigada, né, por partilhar com a gente. E estamos muito felizes, realmente, né, desse momento ter acontecido e da gente estar com isso aqui gravado, esse tesouro. Eu espero também que os meninos, quando tiverem maiorzinhos, né, também possam escutar, né, essa eles fazem parte da história, Exatamente. Né? Então, é isso, né? Muito obrigada. A gente finaliza mais um Oduscast, né, com toda a participação, né, com toda a interação também, né, que a gente teve aqui. E estamos aqui, né? Como é que a gente finaliza mesmo o Oduscast? Eu acho que assim, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Até pessoal. Prazer. Até o próximo Oduscast.